Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS. E na aula de hoje, aula 33, nós vamos falar sobre as propriedades Position e Z-Index. Vamos aprender como posicionar os elementos em qualquer parte da tela. É um posicionamento mais direto, onde eu indico a posição X e Y. Na verdade, o X é relacionado ao elemento left, à propriedade left, e o Y à propriedade top. Mas nós vamos ver isso aí na prática na aula de hoje. Então, logo depois da vinheta, nós vamos aprender aí sobre as propriedades Position e Z-Index. Mas antes de ir para o vídeo, antes de ir para a vinheta, já deixa o seu joinha, já arrebenta esse botão de joinha aí, porque é isso que ajuda o canal. Agora que você já clicou no joinha, bora para a vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos entender aí como que funciona a propriedade Position aí de CSS, tá ok? Eu já tenho um código básico aqui pra gente, que é esse HTML aqui, e vamos verificar as particularidades dele, tá certo? Então, eu tenho aqui uma div com id D0, onde ela é um container para outras duas divs, D1 e D2. Ok? Na formatação aqui, eu já apliquei uma formatação básica, onde eu tirei a margem e o page do body, tá certo? A propriedade para todas as divs, eu adicionei aqui um border, tá certo? De um pixel, uma cor cinza. Para a div 0, eu mudei a cor dela, ok? Essa tonalidade de azul bem clarinho aqui. Div 1 e div 2, a D1 e D2, eu aumentei o tamanho. Eu defini o tamanho aqui para 300 de largura, para 150 de altura. Agora, notem aqui que o position de todos está definido como static. Isso aqui é o padrão, tá? Eu posso, inclusive, tirar todos esses statics daqui, que não vai mudar nada. Olha só, salvei, vim aqui na página, esse aqui é o resultado do código, né? F5, não mudou nada. Tá vendo? Voltando aqui, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, salva, volta na página, F5, não muda nada. Por que não muda nada? Porque static é o posicionamento padrão de todos os elementos. Eles são posicionados de acordo com o elemento anterior, após o elemento anterior, desde que este tenha display block, ok? Muito bem, senão ele é posicionado na frente, tá? Bom, o static, a gente não consegue definir a posição do elemento. Então, vamos mudar aqui para o display 2, o D2, vamos mudar aqui para a configuração absolute. Qual que é a diferença de absolute para static? Absolute, eu consigo determinar uma posição para esse elemento. E a gente determina a posição com as propriedades top e left. Quais são, qual que é a diferença e como que ela funciona? É isso aqui, ó. O top, pessoal, ele é a distância do elemento da margem superior, e o left é a distância do elemento para a margem esquerda. Significa que quanto maior o valor do top, mais distante esse elemento vai estar da margem superior, ou seja, ele vai descer na nossa página. Equivale ao eixo Y, beleza? O left é o posicionamento do elemento em relação à margem esquerda. Então, quanto maior o valor do left, mais distante o elemento vai estar da margem esquerda. Então, equivale ao posicionamento ao eixo X. Valores negativos para left, o elemento vai sair para a esquerda da página, vai realmente ir entrando aqui para o lado esquerdo, saindo fora da área visível. É a mesma coisa para o top, valores negativos, o elemento vai subindo aqui, saindo da área visível para cima da página. Beleza. Então, com isso, nós já podemos posicionar os nossos elementos. Então, veja bem, top aqui, eu vou determinar 50 no top e
50 no left. Faltou o ponto e vírgula aqui. O que significa isso? Eu estou fazendo para D2, que é essa div aqui, ó. Tá certo? Essa segunda div aqui. Quando eu atualizar essa div, ela vai se posicionar em relação ao seu container a 50 pixels de distância do top, da parte superior, e 50 pixels de distância do left, da parte esquerda. Então, essa div vai iniciar aqui assim, mais ou menos. Ó. Se eu não estou bom de olhômetro aqui, vamos ver, F5... Não, quase que eu acerto, hein? Então, olha só, ela foi posicionada, veja bem aqui, ó, a 50 pixels no top e 50 pixels no left. Se eu aumentar o valor aqui do left, vamos colocar aqui, ó, 150 pixels, salva, ela vai andar para a direita, veja bem, ela vai andar para a direita. Tranquilo? Se eu quiser posicionar ela exatamente no lado dessa aqui, o que eu faço? Eu determino o top 0, ok? Para ela começar lá em cima. E qual que é a largura? 300. Então, eu falo que ele vai começar no 300 pixels. O left dele vai ser 300. E essa div vai ser posicionada exatamente ao lado dessa. Ok? Bom, notem aqui, veja bem, se a gente der um zoom aqui, a gente vê que está fora. Mas por que está fora? Porque eu ainda tenho essa margem. Tá certo? Aqui, ó, tem a borda de 1 pixel. Então, na verdade, ele vai começar no 1, na verdade, no 2, né? Porque tem a borda dele ainda. A borda dele está para fora. Então, no 1 e no 301. F5, olha só, encaixou certinho agora pela distância da borda aí. Muito bem, mas qual que é a diferença disso aqui para um layout adaptivo, um layout responsivo? Isso aqui, essa posição, ela vai ser aquela posição. Mesmo se eu diminuir a tela, ele não vai ser reposicionado. Tá vendo? Então, geralmente a gente não usa essas propriedades em containers com layouts responsivos. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar aí falando aí sobre essas propriedades. Quando eu falei que absolute, ele posiciona o elemento em relação ao seu container, eu quero dizer que esse top 0 está começando aqui em cima, no 0 da página, exclusivamente porque o container está posicionado no 0 da página. Se a gente mover o container, vamos voltar ele aqui para top 50, left 50. Se a gente mover o container, essas duas divs vão mover junto com o container. Tá certo? Vamos ver isso acontecer? Vamos vir aqui na D0, que é o container. Nós vamos mudar de static para absolute. E eu vou mover aqui para top 100 pixels, left 50 pixels. Agora nós vamos precisar dar um tamanho para ele aqui. Deixa eu ver aqui, ó, width. Vou colocar um tamanho de 700 pixels de largura por height 500 pixels de altura. Esse aqui é o tamanho da D0. Então, eu aumentei o tamanho, eu defini o tamanho e defini a posição aqui. Então, absolute em relação ao seu container. Quem é o container? Quem é o elemento pai da div 0? É o buddy. Beleza? Então, é o 00 do buddy. Vamos atualizar? F5. Notem que, veja bem, D0 foi posicionado a 100 pixels do top, 50 pixels do left. D2 é posicionado a 50 pixels do top e 50 pixels do left do seu container, que é D0. Então, o absolute é em relação ao container. Beleza? Diferente, veja bem, diferente do método fixo, tá? do position fixed e do position relative. Vamos ver isso daqui? Vamos mudar esse position aqui do D2 para relative. Então, veja bem, relative.
salva, atualiza, olha o que acontece. Olha a diferença aí já do position para o relative. Do relative, o elemento vai ser posicionado em relação ao elemento anterior. Qual é o elemento anterior a D2? É o elemento D1. Então, em relação ao D1, ele vai ser posicionado aqui, ó, 50 pixels do elemento D1 no top e 50 pixels do elemento D2, aliás, D1 também, né, no left. Então, já uma primeira diferença aqui do relative para o absolute. Mas, desde que o position do elemento anterior seja static. Se eu mudar D1, esse posicionamento muda. Veja bem, D1 é static, né? Vamos voltar aqui no código para confirmar isso aqui, ó. D1 é static. Se eu mudar para absolute, vou colocar agora top 0 pixels, left 0 pixels. Veja bem, F5. Agora, como não tem elemento anterior a ele, nenhum static, ele é posicionado em relação ao seu container. Tá, ok? Ele volta a seguir o seu container. Ah, mas o container não é static. Mas espera aí, ele está dentro de D0. Ele não está no mesmo nível do que D0. Beleza? Se tivesse outro elemento ali static, ele iria seguir esse outro elemento static. Mas veja bem, se eu posicionar D0, todas essas duas divs aqui vão seguir, né, a orientação do D0, que é o container dessas duas. Então, vamos voltar aqui D1 para static, e veja que vamos atualizar e D2 vai ser posicionado em 50-50 de acordo com o elemento D1. Então, F5, olha lá, de acordo com o elemento D1. Então, esse é o position, volta aqui, ó, o position relative, ok? Diferente do absolute. Vamos voltar aqui para absolute, para a gente comparar uma última vez. Quando eu, já salvei, né? Quando eu atualizar, aonde que vai D2? Vai ser posicionado em 50 no top, 50 no left, em relação ao seu container, que é aqui, ó, 50 no top, 50 no left, mais ou menos aqui. F5, errei por pouco de novo, tá vendo? Então, 50-50 em relação ao seu container. Diferente, absolute e relative, também é diferente do fixed. O fixed ainda tem uma outra diferença bastante importante. Veja bem, quando eu pressionar F5, veja que a D2, para ela agora não interessa o elemento anterior, não interessa o seu container, interessa somente a janela. Independente da posição do seu elemento container ou do elemento anterior, D2 sempre vai seguir como orientação agora a janela. Então ela está a 50 pixels do top da janela, do body, e 50 pixels do left, do body. Vamos mover, vamos reposicionar aqui D0, que é o container de D2. Vamos aqui, ó, D0. Eu vou mover ele mais para baixo. Vou mover a 200 pixels do topo. E vou mover a 300 pixels da esquerda. Então, salva isso aqui. Atualiza, ele vai descer e vai vir para a direita. Ficou muito aqui, ó. Vamos posicionar, para não confundir, ok? A 150 pixels aqui no topo mesmo. Então, veja bem, 150 pixels, o container é em relação ao body, ok? Que é o elemento anterior dele, beleza? Agora, esse cara aqui, D2, está dentro do body, mas ele não quer nem saber da posição do seu container, do seu elemento pi. Por quê? Porque o position dele é fixo. Então, vamos lá. Vamos recapitular, vamos entender aí os positions, de acordo aqui com D2. Static.
stat, que é o posicionamento padrão. Em stat não interessa top e left, ok? Não vou tirar não, porque nós vamos usar, tá bom? Mas ele não vai usar os valores top e left, ele vai ser posicionado imediatamente aqui após o elemento anterior, que é o D1. Veja bem? Beleza, posicionamento normal. Absolute, ele vai ser posicionado em relação ao container, ao container. Isso, ao container. Ele foi posicionado, veja bem, a 50 pixels do topo e 50 pixels da esquerda do seu container, ok? Relativo em relação ao elemento anterior. Então, quando eu pressionar F5, ele vai descer, tá? Porque agora ele vai ser posicionado em 50 pixels aqui do topo em relação ao elemento anterior, e aqui também, né, a 50 pixels aqui na esquerda em relação ao elemento anterior. Tranquilo? E fixed, que é em relação à página, ao body. Então, F5, ele vai vir aqui para cima. O F5 veio aqui para cima. 50 pixels do top e 50 pixels da esquerda em relação ao body. Beleza? Fácil isso daí, hein? Certo? Vamos voltar ele aqui para relative, que eu quero só mostrar mais um detalhe. Ou melhor, vou colocar aqui ó, absolute, e vou colocar aqui D2 também em absolute, só para a gente prestar atenção em um pequeno detalhe aqui. Vamos pressionar F5 e veja bem, cadê a outra div? Essa aqui é a D2, tá certo? Aqui ó, baixe as apostilas pelo site cfbcursos.com.br, olha só no código aqui ó. Baixa as apostilas, tá vendo? Ele é D2. Cadê D1? Está exatamente no mesmo lugar que a D2, tá? Só que ela está atrás, beleza? Vamos arredar ela um pouquinho aqui, ó, D1. Vamos arredar um pouquinho aqui, vamos arredar D2, né? Para direita aqui, ó. Vamos colocar left, top 50, left 70. F5, tá vendo? Arredamos um pouquinho. A gente começa a visualizar ali a D1, que é o elemento anterior, que não estava aparecendo porque as duas estavam exatamente uma em cima da outra. Beleza? Vamos falar rapidinho aqui para finalizar sobre a propriedade Z-index. Aqui, ó, Z-index. Vou colocar aqui o Z-index do pixel, não, tá? Z-index aqui do D1 como 1 e Z-index do D2 como 2. Esse é o padrão. Notem que D2 está na frente, ok? Não mudou nada. Por quê? Porque ela tem um Z-index maior. Se eu trocar, falar aqui que D1 vai ser 2 e D2 vai ser 1, eu estou indicando que a D1 tem um Z-index maior, ou seja, ela vai ficar na frente de quem ela tem a Z-index maior, ou seja, vai ficar na frente de D2. Veja bem, isso aqui ó, vai mudar a ordem. Ó. D1 veio para frente e D2 veio para trás. Então, para eu controlar a ordem de empilhamento, posicionamento dos elementos, sem ter que mudar no código a posição deles aqui, a gente controla isso facilmente com a propriedade Z-index. Se eu tiver 10 elementos, né, é só determinar ali a posição dos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem tiver o maior vai ficar na frente de todos. Quem tiver menor vai ficar atrás de todos. Beleza? Então, mais uma propriedade aí para a aula de hoje, Z-index. Pessoal, vou ficando por aqui, que já estouramos o nosso tempo aí. Clica no joinha, isso aí é que ajuda o canal. É isso aí que a gente pede para vocês fazerem. Não custa nada, é só clicar no joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Compartilhe o vídeo e o canal, ok? Pessoal, vou ficando por aqui até a nossa próxima aula de CSS. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.